Boa tarde, quer dizer, boa noite, pessoal do terceiro de Engenharia Civil, tudo bem com vocês? Espero que se encontrem bem, com muita saúde e principalmente com muito ânimo para nós estudarmos mais um pouco sobre conceitos e prática de instalações elétricas. Tá? Na última aula nós paramos no exercício, né, da aula 3 e nos conceitos, né, da aula 3 também. Na aula de hoje daremos continuidade, explicaremos esses exercícios e faremos a aula 4 e passarei mais detalhes com relação a algumas coisas importantes, como as atividades avaliativas, tá bom? Então não percam aí os próximos videoaulas aí, os próximos vídeos que estão disponíveis para vocês, tá bom? Aqui, vamos voltando à aula passada, a gente praticamente respondeu isso aqui, tá? Mas vamos rapidamente repassar esses conceitos importantes. Primeiro, defina o tipo de lâmpada mais adequado para atender as seguintes características. Uma sala de espera em um grande hospital particular de São Paulo, onde o foco é manter os pacientes aguardando de forma tranquila. Esse é o foco, tá? Mas com possibilidade de alguma leitura sem muita precisão. O foco é o quê? Tranquilidade, né? É dar essa percepção, essa sensação ao nosso cliente. Olhando aqui os tipos de lâmpada, nós lembramos que tem 4 características principais. Qual seria a característica mais importante aqui? Nós falamos na aula passada, mas eu quero retomar. É o que? A temperatura de cor. Porque uma temperatura de cor baixa vai dar o que? Um ambiente mais, vamos dizer assim, meio amarelado, mais relaxante. Né? Que é o que esse hospital precisa. Então, nesse ponto aqui, o que seria importante? Uma temperatura de cor baixa. Por exemplo, uma vapor de sódio teria, uma incandescente também teria, tá? E aí teria essas opções, né? Até mesmo LED existem opções, ó, de até 2700 aqui, Kelvin, que seria uma boa opção, tá? No segundo, já na letra B, o foco do museu é ressaltar os detalhes de cores, né? E os quadros, os detalhes da cor, do contorno, da obra-prima, né? Das obras de arte. Então, nesse caso, você já precisa do que? Dessas 4 características. Disso aqui, ó. Índice de reprodução de cores. E também da temperatura de cor, porque a temperatura de cor ela não pode deformar, ela não pode atrapalhar a sua percepção da cor, entendeu? Ou da obra de arte. Então, nesse caso, o foco seria essas duas, mas principalmente o índice de reprodução de cor. Quanto mais próximo de 100% melhor. Então, incandescente, essa halógena, a própria fluorescente comum, e no caso aqui, vapores metálicos, tá? Aqui 93, mas perceba, o LED, ela não é a melhor de todas. Legal, né? Ela sempre é muito comentada, mas não é que possui a melhor característica para isso. E dentro desse contexto, qual que seria a mais próxima de 5.600 para a temperatura de cor, que seria adequado? Perceba que aqui, ó, nós não teríamos os 5.600, aqui também não. Nesse ambiente onde eu chego a 95, eu teria os 5.600. Nesse ambiente onde eu chego a 93, eu também teria os 5.600. Mas aqui também na LED, eu também teria os 5.600. Então tem que tomar muito cuidado com isso, prestar muita atenção. A letra C, uma empresa de produção de caixas de papelão focada na eficiência, din-din, tá? Rendimento e lucratividade. Então aqui, o que tá? Eu não estou preocupado com reprodução de cor, é papelão, gente. Nem cor eu estou preocupado. Temperatura de cor. Talvez, então, aqui já entra um pouco, né? Eu não quero um ambiente que gere a questão de tranquilidade. Por quê? No ambiente de produção, entenda, eu quero que a pessoa esteja ativa, que a pessoa esteja se movimentando, que ela não fique parada, que ela não fique devagar, sabe? Não, eu quero ação, eu quero velocidade. Então, nesse caso, seria o primeiro, rendimento. Segundo, a vida útil, né? Porque a troca, a manutenção de uma lâmpada gera custo, diminui minha lucratividade. E a questão da temperatura vai ajudar na questão da eficiência do trabalho em si. Então, nesse caso, né, as lâmpadas LED ela tem um alto rendimento, ela também propicia uma vida útil muito grande, né? E nesse caso a temperatura de cor também estaria dando aceitável. Então aqui indiscutivelmente a lâmpada LED ela vai vencer aqui as demais com relação a esse quesito, né? Olha aqui a vida útil, né? Aqui a lâmpada LED ganha praticamente de todas, né? E na questão do consumo, ela também tem algumas concorrentes, por exemplo, a fator de sódio que concorre com ela e só, né? E só. Mas não concorre com relação à vida útil e também perde com relação à temperatura de cor, tá bom? Então,
é isso aqui, para o exercício número 1. Você sempre tem que estar atento, tá? Na aula de abertura aí eu vou mostrar para vocês também, não percam, né, essa questão. Na verdade, na aula, nos vídeos finais aí, eu vou mostrar para você uma lâmpada que eu comprei aqui para casa, e vocês vão perceber que até lâmpadas que vocês compram para residência existem as características, né, que nós citamos. Né, as principais características, que são essas aqui: rendimento, vida útil, índice de reprodução de cor e temperatura de cor. Já no exercício número 2, exercício de fixação número 2, é para o quê? Escolher a melhor lâmpada. Entendam, como se tivesse um estoque, tá? Imagine você numa empresa, nessa empresa você tem um estoque com 4 tipos de lâmpadas diferentes. Uma lâmpada do tipo L1, L2, L3, L4, e cada lâmpada tem as suas características. Desculpem. E aí, baseado nessas 4 tipos de lâmpadas, você precisa escolher a lâmpada para instalar nesses locais aqui, tá? Você precisa indicar. Vamos supor que você seja um engenheiro civil e tem só esses 4 tipos de lâmpadas e você vai precisar instalar lâmpadas nesses locais. Então, como você escolheria? Nesse primeiro, nós já falamos dele, né? Então, o foco dele é o quê? Mais tranquilo, né? Temperatura de cor baixa. Temperatura de cor baixa. Tá? O índice de reprodução de cor, nós falamos, não precisa ser, né? Não é sem muita precisão. Então aqui, 75, tranquilo. Nesse caso aqui, ó, os outros índices, outras temperaturas de cor, todas altas. Então não faria sentido algum, né, a escolha dessas lâmpadas. Na primeira aqui, então, o que seria? Provavelmente a escolha seria L1. Tá? L1 seria uma escolha aqui adequada. Para o número 2, né, o foco é ressaltar os detalhes das cores e também os quadros, obra de arte. Cara, museu, ele não está nem aí com vida útil, rendimento. Claro, modo de dizer, né, gente? Sempre estão preocupados. Mas o grande foco deles é o quê? Temperatura, índice de reprodução de cor e temperatura. Pensando aqui, qual que tem a lâmpada tem maior índice de reprodução de cor? Olha aqui, 95. Junto a isso, ele tem aqui os 5.600 temperaturas de cor, que é o ideal para a reprodução mais próxima da luz natural, que é a luz natural que não distorce, né, o que está sendo visto. Então, que com certeza, para esses segundo exercício, seria L2. E para uma empresa, né, que procura a questão da lucratividade e eficiência? Então, olhando aqui, qual que nós vamos olhar primeiro? Rendimento. Qual que tem maior rendimento? L1. Qual que tem a maior vida útil? L1. Ah, com relação à temperatura de cor. Estamos vendo aqui, 5.000, próximo de 5.600. Não é uma temperatura alta, não vai ter aquela questão de suavidade, mas vai ter aquela questão de energia, de movimento, né? Então aqui, nesse caso, escolheríamos a lâmpada L1. Desculpa, né? Eu estou vendo aqui o exercício número letra A. Não é L1, não. Essa aqui é L4, né? Desculpem, tá? L4 aqui, ó. 1700. Eu marquei errado, tá? Então aqui a gente acaba fazendo esse exercício letra A. Letra B, tá? De acordo com a norma 5413, então vamos lá, norma. Tá aqui a minha querida norma, tá? 5413. Vamos acertar aqui a tela. Aí, para nós enxergarmos a 5413, tá? De acordo com a norma 5413, determina o limite, desculpa, né? Inferior, intermediário, superior no projeto de iluminação para cada caso. Esse primeiro caso nós já fizemos, né? Mas, de toda forma, vamos voltar para ele. Como que nós fazemos ele? Aula 3 aqui, nós vamos lá para o último passo, está aqui, né? Primeiro, idade. Idade de 10 a 50 anos. Aqui então vai ser o que? 0. Né? O somatório vai ser igual a 0. Vamos pôr que o somatório é igual a 0. Mais mesas com refletância de 80%. Refletância superior a 70. Menos 1. Então aqui vai ter o peso menos 1. Mais velocidade de precisão sem relevância. Então, velocidade de precisão sem importância, sem relevância. Menos 1 também. O somatório disso aqui vai ser igual a 0 menos 1, menos 1, menos 2. Menos 2, onde que está menos 2 aqui? Ó? A iluminância inferior, parará, igual
menos 1, menos 2. Então vai ser o quê? Valor inferior. Valor, limite inferior, vamos chamar assim. Limite inferior. Tá, aqui agora então nós vimos que é o limite inferior, nós vamos olhar na norma, nós já tínhamos explicado, né? Você põe um Ctrl F aqui e for procurar a questão de biblioteca. Nós temos aqui a biblioteca, né? Dentro da biblioteca nós temos sala de leitura, recinto das estantes e fichário. No nosso caso nós temos o quê? Na sala de leitura, então aqui sala de leitura. Opa. Sala de leitura, né? E aqui o limite inferior, ó, limite inferior, intermediário, superior. Então, 300 lux. Da norma igual 300 lux. Perfeito? Dúvidas? Qualquer coisa, fórum. Não se esqueçam. Utilizem no fórum para tirar suas dúvidas. Exercício número 2. Vamos lá. Escritório de projeto de arquitetura, a faixa de idade 18 a 35 anos. Então está aqui no limite inferior. Então vamos lá. O somatório vai ser igual a menos 1 mais, vamos lá, mesas com refletância de 60%. De 30 a 60 é 0. Então mais 0. E velocidade e precisão importantes. Então, sem importância, importantes, tá? Então, nesse caso aqui, importante também é 0. Nesse caso, menos 1 mais 0 mais 0 é igual a menos 1. Menos 1 é limite intermediário, tá? Menos 1, 0 mais 1, limite intermediário. Tá? Limite intermediário, eu vou aqui agora, tá? E aqui, limite intermediário, eu vou olhar na projeto de arquitetura. Então, vou aqui, arquitetura, tá bom? Desenho, pá, escritório, tá aqui, né? Projeto de arquitetura. Limite intermediário é os 1000, tá bom? Tá a norma 1000 lux. Qualquer dúvida, gente, por favor, perguntem no fórum, entrem em contato comigo e vamos continuar, tá bom? Fiquem atentos aí na nossa próxima aula.